Fala, moçada, professor Johnny aqui. Vamos para mais uma análise aí dos nossos criptoativos queridos. Agora vamos ver a FTM, Phantom Network. Moçada, é o seguinte, né? Eu tô bastante preocupado com a questão da Solana. Ela está travando bastante nos últimos dias, né? Se eu não me engano, é a sétima vez que ela travou. E esse não é um papel de uma blockchain, né? Esse é o problema. E em contrabalanço disso, nós temos aí a Phantom, que também é uma concorrente, que é uma blockchain, e ela vem aí, né, sendo importante nesse cenário, principalmente considerando que algumas blockchains aí andam dando problema, como a gente já viu com até a Luna. Lógico, era restrito a alguns tipos de contrato inteligentes, a Luna, mas agora temos uma blockchain bem completinha, que é, no caso, a Solana dando esse problema, e aí sobra espaço para as outras, né? Phantom, a ADA Cardano, que a gente já comentou um pouquinho, e logicamente a Phantom, ela é uma blockchain já relativamente, né, um pouco mais antiga do que essas mais novas que estão sendo lançadas agora. Ela é do ano de 2019, e aí nós temos aí um franco crescimento em relação à Phantom, e vamos dar uma analisada aí num gráfico semanal, que eu gosto de começar, e depois a gente dá uma olhadinha no gráfico no diário, tá? Lembrando que eu sou o professor Johnny Spindola, sou professor universitário aí há cerca de 8 anos, tá bom? Vamos lá. O gráfico no semanal, vamos avaliar aqui quanto que a Phantom ela já perdeu desde o seu topo. Vamos pegar aqui essa ferramenta, aliás, vamos pegar outra ferramenta, vamos pegar essa ferramenta aqui e vamos trazer até essa região onde foi o último fundo, coincidentemente, quer dizer, nada coincidente com relação aí à perda do último fundo aí que o Bitcoin bateu 25, 26 mil dólares, né? E considerando esse fundo, nós temos aí cerca de 94% de correção. Pessoal, é o seguinte, né? Essas criptomoedas, de maneira geral, elas corrigem no mercado de baixa mais do que 90%. Eu tenho bastante receio de observar criptoativos que ainda não corrigiram pelo menos 90%. E quando eu vejo umas correções acima de 90%, a gente pode considerar que pelo menos momentaneamente, a gente tem encontrado possivelmente um fundo. Pensando dessa maneira, nós temos aqui uma região que ocorreu bastante briga anterior, eu acredito que foi em maio, junho, da última queda do Bitcoin lá atrás, né, do ano passado. E nós tivemos aqui uma região de bastante agulhada, ou seja, região comprador, o preço voltou, e aconteceu aqui uma congestão de preço, depois o preço deu uma disparada. Phantom ela disparou aí cerca de, 2.260% daquele fundo anterior. Depois disso, só correção, né? Depois disso, só correção, onde a gente encontrou 94% de correção. E estamos próximos desses fundos aqui. O problema é que ele não foi retestado ainda, essa última agulhada, esse último pavio. O que é que significa esse pavio? Trocando em miúdos, né, no frigir dos ovos. É o seguinte, o preço buscou esta região e aqui encontrou compradores. Os compradores achou que o criptoativo estava com preço descontado, entraram comprando, não deixou esse candle fechar aqui embaixo. Isso demonstra força para o ativo. Aí o ativo voltou a subir. Voltou a subir não, né? Ele não caiu tanto. E aí ele trabalhou numa lateralidade aqui e não perdeu ainda esses fundos. Eu até gostaria de ver um reteste nesse fundo aqui, mas isso não aconteceu. O mercado hoje está em baixa, o mercado de maneira geral está em baixa. O Bitcoin fez um bull trap agora há pouco, né, no dia de hoje, e aí está enganando a galerinha. Mas o que eu espero? Eu fiz algumas projeções aqui, pessoal. Eu gosto de sempre avaliar no semanal, tá? Eu olho meio por cima o diário, mas eu gosto de avaliar no semanal. De maneira geral, eu acredito que se o mercado continuar com esta queda, a gente pode ver pelo menos buscando esses fundinhos aqui, ó. E umas agulhadas um pouco além. Eu fiz uma projeção
eu vou colocar aqui para vocês. Eu fiz uma projeção aqui desse último topo até essa zona que eu chamo de Gold Zone. O Gold Zone ou zona de ouro. 96% de correção. Por quê? Eu fiz essa projeção basicamente, né, nessas agulhadas, os topos anteriores, nesses fundos aqui, levando em consideração a importância desse criptoativo, levando em consideração os ciclos passados, que eu gosto de sempre estar olhando isso, eu, na verdade, acabei fazendo um estudo trazendo aí dos criptoativos anteriores que tiveram uma experiência semelhante, que tiveram aí uma correção semelhante, considerando a importância desse criptoativo no mercado. E aí eu encontrei correções desse tipo de ativo entre 96% e 97% de correção. E nós estamos ainda em 94%. Ainda porque eu digo, parece que está perto, né? 94%, 95%, 96%, 97%. É 3%? Não, não é 3%, é muito mais, porque é a partir deste ponto que está o preço até esta região. Vamos ver quanto que ele teria que corrigir. Ele teria que corrigir para fazer esses 97%, ou seja, completar o topo ao fundo cerca de 96%, 97%, ele teria que corrigir mais 60%. E aí, vocês acham plausível isso acontecer? Eu acho plausível se o Bitcoin continuar em queda. Se ele continuar em queda, eu acredito que isso possa acontecer. O pessoal tem um pouco de medo, né, de entrar na FTM, é um bom projeto, embora o desenvolvedor dele, né, do criptoativo deu uma abandonada, né, o pessoal comenta isso, que deu uma abandonada nesse projeto e o pessoal ficou receoso de entrar. Mas isso faz parte da descentralização dos ativos, né? O desenvolvedor principal, o dono do projeto, enquanto ele não pica o pé na mula, o projeto acaba ficando travado em relação à centralização. Beleza? Então vamos ver aqui essa análise aqui no diário. Vamos rapidamente. Diário, em um dia. Vamos avaliar nessa fractal do diário. Basicamente, o movimento aqui aconteceu a perda desde esse ponto aqui da linha azul, que é aquele dia que 5 de maio, né? 5 de maio, que acho que foi um anúncio da reserva financeira dos Estados Unidos, o Federal Reserve, e aí a notícia foi... Ela foi dada como uma notícia boa momentaneamente pelo 0,5 de juros, mas aí depois isso começou a ser digerido pelo mercado e perceberam que não era algo bom, que na verdade o apertamento quantitativo iria continuar dentro do mercado. E aí o que aconteceu? O mercado veio abaixo, o Bitcoin veio abaixo, buscou lá os $25 mil, pegou todo mundo de calça curta. E aí encontrou esse fundo, deu uma agulhada aqui no diário, foi um candle aqui que buscou, né, um fundo, mas retornou com certos volumes, bons volumes aqui, mas os de venda foram ainda maiores. E aí ele flutuou a partir desse ponto. Não sei se dá pra gente dizer que tá formando uma LTA bem tímida aqui, né? Tá nessa região, na verdade, mais um desenho aqui parecido com esse triângulo, né? Essa cunhazinha aqui, um triângulozinho aqui de alta, né? Mas sinceramente, na verdade isso aqui, nesse tipo de fractal, nesse tipo de tempo gráfico, eu acho que é altamente dependente do que o Bitcoin vai fazer, né? Se vai quebrar isso aqui para baixo ou vai quebrar para cima. Mas, enfim, eu acredito que se quebrar para cima, que seria o natural, principalmente se o mercado retomar um pouco desse crescimento, a gente poderia ver esse criptoativo, a Phantom talvez romper esse triângulo aqui, talvez vir retestar e buscar basicamente essas médias um pouco aqui mais rápidas, que são médias de 50 períodos e de 8 no semanal. E aí ver o que vai acontecer. Se ganhar força, continua
dentro aqui desta região, forma um pivô em cima dessa média e continua essa alta. Eu não acredito, porque o momento do mercado, na verdade, ele não é esse, né? Então eu não acredito que isso possa acontecer nesse momento, considerando o macro mercado de maneira geral, né? Quem aí de vocês investe em Fanto? Fala aí. Pessoal, lembrando, né, que eu sou professor, como falei, há cerca de 8 anos, sou professor universitário, tenho experiência no mercado aí desde 2016, em relação ao mercado financeiro, em criptoativos, mais de 2.000 horas de estudos que eu venho fazendo em relação a criptoativos, né? Eu tô planejando não, já está lançado na verdade, mas o lançamento oficial ainda vai acontecer, de umas mentorias, estão com um preço extremamente barato se comparado com o mercado de maneira geral, cerca de R$ 120 a hora, porque eu sou professor, né? A gente tem a didática, a gente cobra por hora de professor, mas conforme vai crescendo esse canal, obviamente, esses preços no futuro vão ser outro, mas para lançamento... E ajuda todo mundo, né? R$ 120 a hora, e além disso ganha NFT que participa da nossa comunidade, e o projeto é basicamente esse, né? E aí, para saber mais, link na descrição para você aí contratar o serviço. É bem simples, pela Hotmart consegue, ou então comprando um NFT. Você escolhe a maneira. Tá? E lembrando, passarinho que chega cedo bebe água limpa. Valeu, moçada, até mais.